Olá, pessoal, muito boa tarde. Prazer estar com vocês, a vocês aqui de São Paulo, no nosso estúdio, a vocês no Brasil inteiro, que nos acompanham via internet. Uma satisfação, eu sou Fábio Cabar, professor Medicel, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante da epidemiologia. Nós iremos falar sobre políticas de saúde. Eu tenho a dizer a vocês que esse tema é o tema que mais cai em epidemiologia. Quando nós fazemos as estatísticas sobre os temas que mais são abordados nas diversas matérias, em epidemiologia, o tema mais incidente nas provas é justamente políticas de saúde. Então, nós teremos a oportunidade, em 3 aulas, discutir com vocês a respeito das políticas de saúde do SUS. Vocês sabem, vou repetir a vocês, eu sou quintanista, não é? Estou aí há 2 meses, 3 meses de encerrar o curso de graduação em Direito, né? Felizmente, né? 5 anos, foi uma longa caminhada, e eu acabo lidando bastante com essa legislação, com essas leis que lidam, entre outras coisas, com a questão da saúde. É uma área que muito me interessa, como médico, não é? E agora quase bacharel em Direito, posso dizer a vocês que acabei me especializando nessa área de saúde, nessa área do direito médico, então tenho uma certa familiaridade com essa área do direito médico, tá certo? Então vamos discutir um pouco a respeito da evolução da saúde no Brasil e a respeito da legislação do direito, aliás, da legislação da saúde, não é? A legislação que nos acompanha, como é que foi evoluindo ao longo dos anos e como é que nós estamos hoje a respeito dessas leis que regem a saúde no nosso país. Bom, começando com um desafio para vocês, começando com uma questão, a Constituição Federal de 1988 define saúde como direito do cidadão e dever do Estado. Assim, deve o sistema de saúde ser único e oferecer as condições indispensáveis para o seu pleno funcionamento, consistindo em estimular a promoção de saúde apenas à população doente, formular e executar políticas de saúde, econômicas e sociais no estabelecimento das ações dos serviços de saúde. C. Estabelecer condições que assegurem apenas à população doente o acesso aos serviços de saúde. D. Conscientizar de que o dever do Estado não exclui os deveres da sociedade e E. Fortalecer o modelo privatista de saúde. Vamos lá. Começando com um pouco do histórico, como era a saúde no início do século XX. No início do século XX, nós tínhamos a saúde pública, a cargo do Estado, era a definição das políticas de saúde. Então, estava nas mãos do Estado essa definição de como seriam as políticas de saúde no nosso país. E essas políticas se baseavam apenas para doenças de importância nacional. Então, tinha-se aí a preocupação de se fazer políticas relacionadas a essas doenças de importância nacional, citando principais exemplos, a febre amarela, a varíola e a gripe espanhola. Então, haviam políticas de controle dessas doenças, doenças especialmente infecciosas, que eram muito incidentes no país naquela época, no princípio do século XX, nas primeiras décadas do século XX, tinham campanhas, inclusive, de vacinação relacionadas a algumas doenças infecto-contagiosas. A saúde individual ficava a cargo das santas casas, não é? Então, as santas casas, as instituições filantrópicas, não é? Acabavam acudindo, acabavam tratando das pessoas. Então, a saúde individual dependia muito das santas casas e aquelas pessoas que podiam, né, acabavam tendo seus médicos particulares. Era uma minoria da população, era uma menor parte da população que dependiam dos médicos particulares, que podiam arcar com esses custos e tinham médicos particulares que cuidavam dessas pessoas. Sendo que a maior parte da população era desassistida, ou seja, a maior parte dos habitantes das cidades e da zona rural não tinha médicos, não tinha acesso à saúde, o que justificava condições de saúde muito ruins para a população geral. As condições de saúde do brasileiro eram condições bastante precárias. Em 1923, uma lei muito importante, costumamos dizer que é a Lei
mestra, não é, da Previdência Social no Brasil, né, que é a Lei Eloy Chaves. Ela instituiu a Caixa de Aposentadorias e Pensões para os ferroviários, né? Essa lei, Eloy Chaves, ela estabeleceu, então, a primeira Caixa de Aposentadorias e Pensões com benefícios previdenciários para a classe dos ferroviários, né? Ela foi, então, a primeira lei, podemos dizer, que davam esses benefícios previdenciários para trabalhadores brasileiros. Então, os benefícios em moldes, de certa forma, semelhantes a alguns que nós temos hoje, eram concedidos esses benefícios aos trabalhadores ferroviários. Em 1933 a 1938, então, antes disso, na verdade, foram começando a aparecer institutos de aposentadoria e pensões. Então, deve lembrar que nessa época tinham os movimentos operários, os movimentos de trabalhadores, os trabalhadores começavam a se organizar em sindicatos, né? Começavam a reivindicar os seus direitos, tá certo? Em 1933, 1938, começavam a se formar os institutos de aposentadorias e pensões. Então, cada classe trabalhadora começavam a formar os seus institutos de aposentadorias e pensões, acabando por requerer os seus benefícios trabalhistas e benefícios especialmente de aposentadorias e pensões. Esses institutos, eles ofereciam condições diferentes para cada categoria. E começava a ter nessa época uma certa, vamos dizer, uma certa transferência das obrigações do governo para obrigações aos trabalhadores. Então, começava a haver um desconto na própria folha de pagamento, de tal maneira que os trabalhadores começavam a contribuir para a sua previdência. Então, o governo deixava de investir, o governo deixava de aplicar verbas para essas caixas de pensão, não aplicava mais integralmente nesses benefícios de pensão, mas começava a se descontar da folha do empregado, né, da folha do trabalhador, parte do seu salário para aplicação nesses institutos de aposentadorias e pensões. Cada classe de trabalhador apresentava um instituto de aposentadoria e pensão. Em 1937, houve a unificação do INPS. Então, houve uma unificação desses institutos nacionais, houve uma unificação no Instituto Nacional de Previdência Social. Então, essas diversas caixas, essas diversas instituições que eram separadas por profissões, que eram separadas de acordo com a sua classe profissional, acabava tendo uma unificação num único órgão, que é o órgão do Instituto Nacional de Previdência Social. E aí é muito importante, isso acaba caindo muitas vezes em prova, que são as características, ou uma característica muito importante do INPS, que é uma assistência com característica da predominância da compra de serviços da rede privada. O que significa isso? O governo, ele não investiu num aparato da rede pública. O governo, ele não investiu numa tecnologia e na formação de um aparato, na formação de uma infraestrutura de própria rede. O que ele fez foi uma espécie de terceirização. Ele comprava tecnologia da rede privada. Então, a rede privada, investidores privados, fizeram uma infraestrutura, fizeram a tecnologia, ou compraram tecnologia e vendiam essa tecnologia para o INPS, para o governo. Então, vamos supor, eu tinha dinheiro, eu era um investidor primário, com dinheiro, eu fazia um hospital, eu comprava uma máquina de raio-x, eu comprava uma máquina, na época nós não tínhamos tomografia, nós não tínhamos, enfim, essas grandes máquinas que nós temos hoje, não tínhamos ressonância, não tínhamos ultrassom, mas vamos imaginar, né? Não tínhamos isso na década de 60, mas vamos fazer uma
uma suposição. Eu comprava uma tomografia e aí eu vendia para o governo este exame. Então, eu fazia para a população do INPS este exame e o governo me pagava por este exame. Então, ao invés do governo investir comprando um aparelho de tomografia próprio e ele fazendo o exame, não, ele pagava para um particular a fazer o exame para ele. Então, isso fez com que houve um incentivo do particular investir em saúde. Então, teve essa predominância da compra dos serviços da rede privada, tá? E houve essa incorporação da tecnologia médica. Então, se incorporou a tecnologia médica, cresceu em tecnologia médica, se desenvolveu a tecnologia médica, mas uma incorporação de tecnologia muito mais privado do que público. Muito mais da rede privada do que da rede pública, tá? E uma dicotomia entre a saúde pública e a assistência individual. Começou a ter nesse período uma assistência individual maior e uma assistência pública, digamos, incipiente, uma assistência pública que atendia grande parte da população, mas a assistência individual que começou a se fortalecer, tá? Bom, o Ministério da Previdência e Assistência Social ficava responsável pelo financiamento das medidas de caráter individual. Então, um setor privado conveniado, que é o que nós falamos. E o Ministério da Saúde era responsável apenas pelas medidas de caráter coletivo. Então, as grandes campanhas, as campanhas de vacinação, as campanhas de caráter coletivo, ficava com o Ministério da Saúde. As questões de aspecto individual ficava com o Ministério da Previdência e Assistência Social. Houve, então, essa separação dos ministérios em dois ministérios distintos. Tá bom? Bom, a Constituição de 1988 reformulou uma característica especial, né, do INAM, do modelo de saúde até a Constituição de 1988, que precisa ser citada, é que a assistência não era para todos. Né? Apenas pessoas que contribuíam para a assistência social que tinham direito à assistência médica. Então, se era um trabalhador que não contribuía para a assistência social, se era um indivíduo, melhor dizendo, que não contribuía para a assistência social, ele não tinha direito à assistência médica financiada pelo governo. Então, se ele não tinha carteira assinada, se ele não contribuía de forma autônoma para a Previdência Social, ele não tinha direito ao atendimento médico patrocinado pelo governo. Então, a assistência não era universal, era apenas para pessoas que tinham carteira assinada ou que contribuíam de forma autônoma para a Previdência Social. Tá? Mudou muito a concepção de saúde a partir da Constituição de 1988. A Constituição de 1988, ela foi um marco na saúde do brasileiro, tá? Porque é o que nós chamamos de Constituição cidadã. Né? É a Constituição que ofereceu uma série de direitos, né? Não apenas direitos de saúde, mas direitos sociais, direitos humanos para o cidadão brasileiro, para o cidadão que mora no país, né? Que mora no Brasil. Então, a Constituição de 1988 aprovou diretrizes políticas do movimento sanitário e implantou o SUS. Do SUS, ela previa um comando único em cada esfera de governo. Então, um comando na esfera federal, um comando na esfera municipal, um comando na esfera estadual. Havia a primazia do município na execução das ações. Então, tirou-se da federação, tirou-se da União o poder, a primazia na execução das ações, e isso tem um motivo. Eu vou falar para vocês durante essa aula várias vezes da municipalização do controle da saúde, e isso é muito importante, gente.
é muito importante. Ninguém melhor do que o prefeito para saber das necessidades de saúde do seu município. O ministro da Saúde do Brasil não sabe com minúcias, não sabe com detalhes quais são as necessidades de saúde da cidade de São Paulo. Não sabe com detalhes as necessidades de saúde de Osasco, de Carapicuíba, de Santo André, de Guarulhos, de São Caetano, que são cidades ao redor de São Paulo. Quem sabe dessas necessidades é a saúde do município. Então, as políticas de saúde locais devem ter a primazia do município. É claro que o Estado tem prioridades. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a prioridade estadual do combate à dengue. Porque a dengue é um problema o quê? Não apenas do município de São Paulo, mas um problema estadual. Então, o governo do estado de São Paulo vai ter uma política de combate à dengue. E, por exemplo, o país, o Brasil, vai ter uma política federal, uma política nacional de combate ao HIV, por exemplo. Porque nós sabemos que o HIV é uma doença, é um problema municipal. É só São Paulo que tem um problema do HIV? É só o estado de São Paulo que tem um problema do HIV? Ou é um problema nacional? É um problema nacional. Então, existem políticas nacionais, existem políticas estaduais, mas existem políticas municipais. E a primazia desse controle deve ser municipal. Quem trouxe essa ideia no sistema de saúde foi a Constituição de 1988. E nós vamos falar, repito para vocês várias vezes ao longo da aula de hoje, essa necessidade do fortalecimento desse controle maior, né, da política de saúde nas mãos do município. Então, a definição ampliada de saúde, quer dizer, a saúde não apenas como a cura de doença, mas sim a promoção da saúde, a promoção do bem-estar, né, como algo simplesmente do que a correção da doença. A saúde como o dever do Estado, o direito do cidadão, então passa a ser um direito do cidadão. Todo cidadão passa a ter o direito a ter saúde, passa a ser um dever do Estado. E isso traz alguns problemas, né, porque acaba sendo uma possibilidade da judicialização da saúde. Então, hoje em dia, o cidadão que pretende, que tem algum tipo de problema de saúde, ele acaba levando esse problema ao judiciário e grande parte das vezes, para não dizer todas as vezes, o juiz concede a ele o direito daquele tratamento, baseado neste direito, né, que diz que é dever do Estado o oferecimento de saúde, independentemente de ter ou não ter recursos para oferecimento do tratamento, o juiz acaba oferecendo a ele a possibilidade daquele tratamento requerido, porque ele justifica, está na Constituição, que a saúde é um dever do Estado. Então, requereu, né, o tratamento, fez a requisição do tratamento, automaticamente eu vou fornecer o tratamento que foi feito o requerimento, tá bom? E, além disso, o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade. Nós vamos falar a respeito do controle social, da participação social no SUS. Bom, a saúde na Constituição ainda, a relevância pública das ações e dos serviços de saúde, a universalidade da cobertura e do atendimento como pressuposto da equidade da assistência. Então, o atendimento é universal, ele não é mais apenas para alguns indivíduos, então, para todos os indivíduos, não é? A rede pública de serviços integrada num sistema único, o setor privado de serviços podendo participar de forma complementar do sistema público de saúde. Então, nós temos um sistema particular,
Esse sistema particular faz parte do SUS, ele integra o SUS, mas ele integra de forma complementar, tá? E isso faz com que, quando o paciente tem um convênio, quando o paciente possui, né, um atendimento de convênio, ele é atendido pela rede pública, isso dá direito ao SUS cobrar do convênio pelo atendimento. Isso foi reafirmado recentemente por uma decisão, né, da ANS, de que o SUS, uma vez que o paciente tem convênio, que o convênio cobre o procedimento, se o paciente faz o atendimento, faz o procedimento pelo SUS, é direito do SUS cobrar do convênio por esse atendimento, tá? Porque era dever do convênio oferecer o atendimento. Se não foi feito pelo convênio, foi feito do SUS, o SUS cobra do convênio, tá? Porque o convênio é parte do sistema por essa forma complementar. O financiamento do orçamento de Seguridade Social e outros orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e uma equidade na forma de participação no custeio da Seguridade Social. Bom, Sistema Universal de Atenção Universal à Saúde. Uma política pública de direito universal, um sistema de seguridade social, então saúde, previdência e assistência, saúde, previdência e assistência, um acesso universal à saúde para toda a população, financiado com recursos fiscais provenientes de impostos pagos por toda a sociedade. Então, todo mundo acaba financiando o SUS. A sociedade inteira que paga imposto financia o SUS. E financia por aqueles que pagam e por aqueles que não pagam o imposto. Então, você que paga imposto, você financia o SUS por aqueles que pagam e por aqueles que não pagam. Tá? Porque o SUS, ele é universal. O SUS não é apenas para aqueles que contribuem para a Previdência. O SUS é para aqueles também que, porventura, não estão contribuindo. E o SUS, ele vai dar, então, ele financiando a Seguridade Social, ele vai possibilitar a saúde, a previdência e a assistência. É você que está bancando isso com o pagamento do seu imposto, tá? É uma situação de welfare state, né? Então, produção de políticas públicas na área social para garantir o suprimento das necessidades básicas da população, né? Você vai oferecer o suprimento das necessidades básicas por meio dessa produção de políticas públicas, né? E é diferente dos sistemas privados dos Estados Unidos. Você não tem aqui, né, essas políticas privadas. Pelo SUS, a política é pública. Nós costumamos dizer que o SUS, gente, nos seus princípios, ele foi baseado nos principais sistemas públicos da Europa, especialmente o francês, e do sistema público japonês, né? Então, ele é, do ponto de vista de princípio, do ponto de vista teórico, um dos sistemas de saúde mais avançados do mundo, tá? O grande problema, uma coisa é estar no papel, outra coisa é a implementação da prática. Porque para você colocá-la em prática, você precisa de muito dinheiro, você precisa de muita verba. E aí isso muitas vezes esbarra justamente na condição econômica do país. Porque falar de Japão, falar de França é uma coisa, falar da realidade brasileira é absolutamente outra. Mas quando você lê essa questão de sistema de atenção universal à saúde, quando você lê a questão de princípios do SUS, é tudo muito bem feito, é tudo muito bem planejado. Tá? E que se funcionasse adequadamente, seria realmente uma situação de primeiro mundo. Seria um sistema muito bem planejado. Tá? Bom, respondendo à nossa pergunta, a Constituição Federal de 1988 define saúde como direito do cidadão e dever do Estado. Assim, deve o sistema de saúde ser único e oferecer as condições indispensáveis para o seu pleno funcionamento, consistindo em estimular a promoção da saúde apenas à população doente, formular e executar políticas de saúde econômicas e sociais
no estabelecimento das ações dos serviços de saúde. Estabelecer condições que assegurem apenas à população doente o acesso dos serviços de saúde, conscientizar de que o dever do Estado não exclui os deveres da sociedade e fortalecer o modelo privatista de saúde. A alternativa correta, sem dúvida nenhuma, é a alternativa B, ou seja, é condição indispensável para o pleno funcionamento do SUS, é formular e executar políticas de saúde, políticas econômicas e sociais no estabelecimento das ações dos serviços de saúde, alternativa B de Brasil. Os princípios doutrinários relacionados à legitimidade do Sistema Único de Saúde são A, universalidade, integralidade e equidade, B, universalidade, integralidade e descentralização, C, descentralização, integralidade e equidade, D, equidade, universalidade e hierarquização, e E, descentralização, hierarquização e equidade. Veja, essa questão é uma questão difícil, tá? Porque ela mistura princípios com diretrizes. Princípios com diretrizes, tá? A Constituição traz os princípios. A lei de 1990, ela traz as diretrizes. E nós vamos falar para vocês o que são os princípios e os que são as diretrizes. Então, a Lei 8.080, de 1990, trouxe de maneira clara os princípios que estão na Constituição e os princípios que estão nesta Lei 8.080, que seriam as diretrizes do SUS. Tá? Por que existem essas leis? Vejam, a Constituição, gente, ela é uma lei geral. A Constituição, ela traz muitas vezes os princípios básicos da legislação de um país. Ela vai dar a generalidade de que forma que as coisas têm que funcionar de maneira geral. O que vai operacionalizar, dizendo de que forma que a coisa tem que funcionar, na realidade, vai dar o arroz com feijão, o beabá desses princípios, são as leis ordinárias. Então, vocês vão ver, quando diz assim, olha, a saúde é um direito geral da população, o que vai dizer de que forma eu vou dar a possibilidade para que a saúde seja um direito geral da população, são as leis ordinárias. Então, nós vamos ver aqui uma série de leis e de normas operacionais que vão, na medida do avançar do tempo, colocar isso no papel. Vão dar a possibilidade de nós, efetivamente, colocarmos tudo isso numa situação real. E é isso que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Eu vou apresentar essas leis e essas normas operacionais a partir dessa parte da aula e na segunda parte da aula, para que a gente entenda como é que isso foi evoluindo com o passar do tempo. Então, a primeira lei, a lei talvez uma das mais importantes nesse desenrolar da história, foi justamente a lei de 1990, então 2 anos depois, aproximadamente, que trouxe esses princípios. Então, os princípios contidos na Constituição Federal são a universalidade, a integralidade, que são ações de prevenção e de cura, a equidade, que tem a ver com igualdade e justiça social, enquanto que as diretrizes são a descentralização, a regionalização e a hierarquização, com fichas de referência e contra-referência, e o controle social se dando por meio dos conselhos de saúde e os conselhos gestores. Então, o que seria o conceito de universalidade? Quando eu falo de princípio de universalidade, o que eu quero dizer com isso? Então, a universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Então, todo cidadão que habita o Brasil, independentemente de qualquer coisa, tem direito à atenção à saúde por parte do sistema do SUS. Tá? Isso é universalidade. O indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde. Saúde é direito de cidadania e dever do Estado.
Tá? O Estado tem o dever de oferecer ao cidadão saúde. Tá? Saúde num estado ampliado de conceito. Isso é universalidade. Tá? Nós temos o princípio da integralidade. E a integralidade, cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade. As ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não pode ser compartimentalizadas. Ou seja, você tem que atender o indivíduo de uma maneira integral. Não dá para você compartimentalizar, dividir o indivíduo. Você tem que atendê-lo de forma integral, de forma geral. Tá? As unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível, compondo um serviço capaz de prestar assistência integral. Ou seja, você tem que avaliar um sistema como assistência primária, secundária e terciária. Você vai fazer de tal forma que você vai oferecer um sistema primário como início de um tratamento. Se essa assistência primária for incapaz de oferecer um atendimento, tem que haver um grau superior de atendimento, no caso, uma assistência secundária. Se essa assistência secundária for incapaz de atendimento, tem que haver um grau superior, que é uma assistência terciária. E caso não seja suficiente para atender, tem que ter uma assistência quaternária. Por exemplo, para fazer transplantes. Tá? Então, esse todo indivisível é justamente no ponto de vista de serviços, você tem que oferecer a ele essa possibilidade de um atendimento integral, independentemente das suas necessidades. Tá? Então, o homem é um ser integral, biopsicossocial, e deverá ser atendido com esta visão integral por um sistema de saúde também integral, visando a promover, proteger e recuperar a sua saúde. Tem que atender o indivíduo pensando do ponto de vista biológico, psicológico e social. Não apenas do ponto de vista biológico, sem se preocupar com a parte psicológica, com a parte social. Tá? Equidade. O princípio da equidade fala em assegurar ações e serviços de todos de acordo com o nível de complexidade que cada caso requeira de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. Todo cidadão é igual perante ao SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema pode oferecer. Não há diferença entre os cidadãos. Ele vai ser atendido de acordo com a sua necessidade. Se a necessidade dele for assistência primária, ele vai ser atendido na assistência primária. Se for assistência secundária, ele vai ser atendido na assistência secundária. Mas não vai haver diferença de acordo com o cidadão. A diferença vai ser de acordo com a sua necessidade e não de acordo com a sua característica social, com a sua característica física, com a sua característica, sei lá do que você vai classificá-lo. O seu atendimento vai ser de acordo com a sua necessidade. Então, os princípios doutrinários relacionados à legitimidade do Sistema Único de Saúde, quando nós falamos em princípios, quais são os princípios do SUS? Universalidade, integralidade e equidade. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. A alternativa A. Tá bom? Contemplando o processo democrático participativo, um dos princípios do Sistema Único de Saúde considera essencial a participação popular, que é feita por meio do Poder Legislativo, significa que o acesso ao SUS deve ser garantido a todos, significa que os membros dos conselhos de saúde devem ser indicados por governo, significa que todos devem ser atendidos sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, é feita por meio dos conselhos e conferências de saúde. Então, vamos falar agora a respeito das diretrizes do SUS. Falamos a respeito dos princípios, vamos falar agora das diretrizes do SUS. Então, a diretriz de descentralização. A descentralização
é a distribuição de poder político, de responsabilidades e de recursos da esfera federal para a estadual e para a municipal. A desconcentração do poder da União para os estados e municípios, tendo como objetivo a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS. É o que eu falei para vocês, gente. O poder do controle da saúde, das políticas de saúde, sempre foi concentrada nas mãos do poder federal. Era o poder federal, era a União que concentrava as políticas de saúde. Quem decidia qual era a política dos anos, a política dos meses, a política que ia ser realizada para combate das enfermidades, para assistência às pessoas de maneira geral, era a União, era o Ministério da Saúde. E o SUS veio falar em descentralização, em tirar da mão da União e repassar esse poder aos estados e especialmente ao município. Então, essa é a diretriz da descentralização, é a desconcentração do poder da União para os estados e para os municípios. Tá? Isso tem a ver com a consolidação dos princípios e das diretrizes do SUS, tá? Descentralização. A regionalização. Então, regionalização e hierarquização. Então, a regionalização deve ser norteada pela hierarquização dos níveis de complexidade requerida pelas necessidades de saúde das pessoas. A rede de ações e serviços de saúde, orientadas pelo princípio da integralidade, deve se organizar desde as ações de promoção e prevenção até as ações de maior complexidade. Veja, você tem uma cidade, esta cidade deve oferecer os atendimentos de atenção primária, atenção secundária, terciária e quaternária. Caso este município não tenha condição de oferecer todos esses atendimentos, deve haver uma organização regional, uma organização de micro-região, de municípios ao redor de uma região, de tal maneira que você possa encaminhar os pacientes para essa rede de municípios, de tal forma que o cidadão, o habitante daquela cidade, possa receber o atendimento adequado dentro daquela região. Então, isso é regionalização e tem a ver com a hierarquização. Então, é regionalização porque tem a ver com esse atendimento na região, tá? Na cidade que ele mora, e caso não tenha na cidade em que ele mora, existe esse acordo, esse pacto, para que cidades ao redor desta cidade que não tem a condição de atendimento, receba esse cidadão. E tem a ver com hierarquização, porque se a cidade não tem condição de oferecer todos os níveis de atenção, são estes acordos que vão dizer, olha, eu posso atender assistência primária e secundária. A terciária e eventualmente a quaternária vai ser oferecida por esta cidade que está a 50 quilômetros da minha cidade. Tá? Então, olha, a organização do sistema pode requerer uma rede de serviço que extrapole os limites do município, sendo necessário o estabelecimento de convênios com outros municípios. Tá? Então, o sistema de hierarquização gera aquele sistema de referência e contra-referência. Então, eu faço uma assistência primária, eu não tenho a secundária, eu faço uma carta de referência, solicitando o atendimento. Na assistência secundária, ele faz o atendimento, ele resolve o problema, faz uma contra-referência e reencaminha para o primário. Então, ele não fica com o paciente no secundário e nem no primário na cidade. Ele contra-referencia, ele manda o paciente de volta para a primária, onde ele era atendido. Isso é referência e contra-referência. Ele vai e volta. Isso tem a ver com hierarquização também. Tá? Então, é o que esse desenho aparentemente mostra. Ó. Você tem o município sede. Vamos desenhar aqui. Ó. Você tem o município sede. Tá? Então, você tem aqui o módulo 1.
e esse módulo 1 ele vai encaminhar para o módulo 2, por exemplo, quando você não tem condições de atender. Tá? Então você tem microrregião 1, você tem microrregião 3, e você tem cidades que recebem estes pacientes. Então, olha, a cidade encaminha para outras que recebem estes pacientes, caso as cidades não tenham condições de fazer o atendimento adequado, tá? E você tem a hierarquização. Então, a hierarquização tem, por exemplo, na assistência primária, consultas, exames, atendimento de baixa complexidade, consultas básicas, pré-natal de unidade básica de saúde, programa de saúde da família. Atenção secundária, você tem média complexidade, internação geral, laboratório, raio-x e ultrassom. Atenção terciária, atendimento de alta complexidade, quimioterapia, radioterapia e diálise, internação de especialidades e até uma atenção quaternária, que são hospitais universitários e transplantes, tá bom? Então, estes são níveis de hierarquização. E aí você tem um sistema integrado de serviços de saúde, que constam desse sistema integrado uma unidade básica de saúde, e essa unidade básica de saúde ela está interligada com o hospital dia, com o ambulatório especializado, com atenção domiciliar e com o hospice, cada um interligado entre si, formando um sistema integrado de serviços de saúde. Tá? Isso é o sistema de saúde integrado que pode compor esse sistema do SUS. Ok? A participação ou controle social, que é uma diretriz do SUS. O que é essa participação, esse controle social? O SUS possui instâncias colegiadas de participação popular em cada esfera de governo. O que são essas instâncias colegiadas? São os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Então, nos conselhos de saúde, nas conferências de saúde, há a participação da população. A população participa dessas instâncias. Tá? Então, respondendo à nossa questão, contemplando o processo democrático participativo, então, o processo democrático participativo, um dos princípios do Sistema Único de Saúde considera essencial a participação popular, que é feita por meio do poder legislativo. Não falamos de participação popular no poder legislativo. Significa que o acesso ao SUS deve ser garantia a todos. Significa que os membros do Conselho de Saúde devem ser indicados pelo governo. Significa que todos devem ser atendidos sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. E o processo democrático participativo dos princípios do SUS significa que a participação popular é feita por meio dos conselhos e conferências de saúde. Foi o que nós acabamos de ver e a alternativa correta, a alternativa E. Tudo bem? Uma outra questão. Um município de pequeno porte tem apresentado dificuldades na execução de suas atividades de saúde de nível secundário de atenção. Com o objetivo de aumentar a resolubilidade do mesmo, qual ação pode ser tomada? Então, um município de pequeno porte tem dificuldades na execução de suas atividades. Eles não conseguem fazer as atividades de nível secundário. Ele só faz as de nível primário. O que ele pode fazer para resolver este problema? Fácil, né? Se ele não consegue suprir as suas obrigações de nível secundário, o que ele faz? Restringir o atendimento mediante comprovante de residência. Formar consórcios intermunicipais de atendimento de saúde. Definir a área de abrangência dos serviços com o gestor local. Repassar à gestão estadual o serviço de auditoria dos prestadores locais e incorporar recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde. Nós falamos, se ele não consegue suprir as condições de atendimento secundário, terciário, quaternário, o que ele faz? Ele estabelece
acordos com municípios ao seu redor, e esses municípios fazem o atendimento secundário, terciário, e depois contra-referenciam para ele. Portanto, é o que fala a alternativa B, formar consórcios intermunicipais de saúde, que é a alternativa correta, a alternativa B de Brasil. Tudo bem? Percebe que não é difícil, só que a gente tem que ler, tem que saber a teoria, claro, e tem que interpretar de acordo com o que vem no enunciado. Tá? Então, a legislação básica, a Lei 8.080 ainda. Então, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo dos serviços, das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Ainda a Lei 8.080, preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral, né? Então, as pessoas devem ter a sua autonomia, a sua integridade física e moral, igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde. Então, as pessoas têm direito à informação a respeito sobre a sua saúde, isso nós já falamos no Código de Ética Médica, lembra? Que as pessoas têm direito ao seu estado de saúde, isso nós já comentamos na aula da semana passada. Participação da comunidade da gestão do SUS, através da Conferência de Saúde, que vai se reunir a cada 4 anos, já falamos desses conselhos. Como é que ele vai ser? Eles vão se reunir a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, municipal, estadual e nacional. Então, a Conferência de Saúde vai se reunir a cada 4 anos. Os Conselhos Municipais de Saúde parietários têm 50% dos usuários. 50% de usuários, tá? Tem reunião mensal e tem o objetivo de deliberar sobre políticas e controle social. Então, 50% dos conselhos municipais são compostos por usuários. Tudo bem? Temos uma outra lei, que é do mesmo ano, que é a Lei 8.142. Então, essa Lei 8.142 fala a respeito do Conselho Nacional de Secretário de Saúde, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMS. Então, grifa aí, olha, a Lei 8.142 cria o CONAS e o CONASEMS. O que é o CONAS? É o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. É um conselho que está formado por vários secretários estaduais de saúde. Então, cada estado tem um secretário estadual de saúde e esta reunião dos secretários estaduais de saúde forma o CONAS. Tá? E você tem os secretários municipais de saúde, cada município tem um secretário municipal da saúde, a reunião destes secretários municipais da saúde é o CONASEMS. E esses dois conselhos, o CONAS e o CONASEMS, terão representação num conselho que é o Conselho Nacional de Saúde, que é o Conselho Nacional de Saúde. Essa lei ainda dispõe sobre a transferência intergovernamentais dos recursos financeiros, criando os fundos de saúde em cada instância do governo. Então, aí um exemplo, né, de quando você tem a Conferência Nacional de Saúde, essa conferência, que foi a 14ª, ela falou a respeito da qualidade, da segurança, da agilidade, do respeito e da transparência do SUS. Então, um exemplo para você sobre o que deliberou a 14ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em Brasília em 2011, né? Que é a que ocorreu aí mais próxima da gente. Então, controle social. Então, conselhos municipais, estadual e nacional de saúde, falamos já desses conselhos, eles são paritários. Ele tem 50% da participação de usuários, que é a população, lembra que nós falamos do controle social, lembra?
controle social, participação da população, 25% de representantes das instituições, administradoras do SUS e prestadores de serviços da saúde, 25% de representantes dos trabalhadores da saúde, e as conferências de saúde são realizadas no máximo a cada 4 anos. É responsável pela política de saúde e tem a função consultiva e deliberativa na sua abrangência. Podem criar conselhos gestores em unidades. É aí que participam do controle social. O financiamento do SUS são impostos, taxas e contribuições, além de renúncia fiscal. Vem recursos à Seguridade Social, folha, lucro e faturamento. Então, você tem tanto os impostos quanto as taxas e contribuições que contribuem por financiamento do SUS. Daí vem o dinheiro que vai para o SUS. Tá? Você tem ainda recursos da Seguridade Social. Então, a folha, o lucro e o faturamento das empresas também vão para o financiamento do SUS. É o que dá dinheiro para você pagar as contas do SUS. Tá? Tínhamos, até 2007, não temos mais, os recursos do CPMF, que agora a Dilma está querendo recolocar o CPMF mais o imposto para pagamento. Tá? Então, nós tínhamos até 2007 a CPMF. Tá? E nós temos os fundos municipais, estadual e federal, que eu quero que você preste atenção o que é esse repasse fundo a fundo. Então, preste bem atenção. Imagine o seguinte, o governo federal recebe impostos. Então, por exemplo, recebe imposto de renda. O governo pega parte desse imposto de renda e deposita numa caderneta de poupança, num fundo para a saúde. O governo estadual recebe o imposto, IPVA, pega parte desse imposto e deposita numa caderneta de poupança. O governo municipal recebe o imposto, por exemplo, IPTU, e deposita parte desse imposto numa caderneta de poupança. Tá bem até aí? Os três têm um fundo. Esse fundo eu chamei de caderneta de poupança. É só esse dinheiro que cada um vai aplicar em saúde? Não. Por que não? Porque o governo federal vai pegar uma parte desse dinheiro da caderneta de poupança e vai aplicar nos estados. Então o estado vai ganhar, além do que ele está guardando do imposto de renda, do imposto estadual, por exemplo, IPVA, ele vai receber uma parte do governo federal. O governo federal vai pagar mais uma parte para o estado. E o governo federal vai pagar uma parte desta poupança para o governo municipal. O que sobra para o governo federal, ele vai aplicar em saúde. Vai fazer as campanhas federais contra HIV, contra a hanseníase, contra a tuberculose, contra a paralisia infantil, contra a hepatite B, contra o que ele quiser. Tudo bem? E o Estado? O Estado recebeu parte do governo federal e tem o dinheiro que ele próprio guardou do imposto que ele recebeu, não tem? Ele vai pegar parte desse dinheiro e vai dar para os municípios. E aquilo que sobrar para ele, ele vai aplicar em campanhas estaduais. Por exemplo, contra a dengue e outras campanhas que ele julgar importantes. E o governo municipal vai usar o dinheiro que ele guardou dos impostos, mais o que ele recebeu do Estado, mais o que ele recebeu da União. E esse dinheiro que tem o município, ele vai aplicar nas políticas municipais. Então, isso é repasse fundo a fundo. Está claro o que é repasse fundo a fundo? Tudo bem, gente? Isso precisa estar muito claro. Esse repasse dessa poupança do federal para o estadual e para o municipal e do estadual para o municipal. São dinheiros que eles ganham de uma unidade para outro. Temos a lei de responsabilidade fiscal e o CIOPS, que é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde. Tá bom? Temos uma emenda constitucional de 29 de 2000, que foi aprovada. Então, a União aplicará
anualmente em ações e serviços públicos de saúde o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido de no mínimo o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto ocorrido no anterior ao da Lei Orçamentária Anual. É isso que o governo vai aplicar em saúde. Ele vai pegar o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido de no mínimo o percentual correspondente à variação do PIB ocorrida no ano anterior. Então ele vai sempre aumentar um pouco aquilo que ele aplicou em saúde. E esse pouco que vai aumentar é a variação do PIB. Tudo bem? O Estado e o Distrito Federal, ele vai aplicar 12% do produto da arrecadação dos impostos, menos aquilo que ele transferiu aos municípios. Isso já caiu em prova. Quantos por cento os estados devem aplicar em saúde? A resposta era 12%. Isso cai na prova da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. E os municípios, 15% do produto da arrecadação dos impostos do município. 15%. Então nós temos uma série de normas básicas, Conferência Nacional de Saúde, Constituição Federal, essas leis que nós já falamos, 8.080, 842, 991, Conferência Nacional de Saúde, nós vamos falar um pouquinho dessas diversas normas básicas. Questão: visando melhor implantar e operacionar o SUS, foi criada a Comissão Intergestores Tripartite, que é composta por membros. Então, a tripartite da comunidade, do município e da Secretaria do Estado, do Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMS, dos Conselhos Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Conselho Federal, do PSF, Conselho de Saúde e Secretário de Saúde Municipal. Então, norma operacional básica 91 e 93. A norma 91 foi uma gestão do SUS aí muito centralizada no nível federal e equipara prestadores públicos e privados. Então era muito incipiente, foi feita no ano seguinte a Lei 8.080 e ainda tinha a gestão do SUS muito centralizada no governo federal, pouca coisa foi acrescentada à legislação. A norma operacional básica 93 estabeleceu as instâncias com espaços de negociação, pactuação e integração entre os gestores. Então, grifa, foi na NOB 93 que apareceram as instâncias intergestoras bipartites e tripartites como espaços de negociação, pactuação e integração entre os gestores. Grifa isso, que isso é importante. Tá? Ainda, define municípios e estados como gestores em modalidades incipientes, desencadeia processo de municipalização da gestão com a habilitação dos municípios nas condições de gestão criadas, incipiente, parcial e semiplena, transferências fundo a fundo na semiplena. O que são, grifa esse slide, o que são a Comissão Intergestora Bipartite? Ela é composta pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo Conselho Estadual de Saúde Municipal de Saúde, que são os COSENs, podendo operar em subcomissões regionais. Então, Secretaria Estadual de Saúde e Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. É a Secretaria Estadual mais os secretários municipais, daí bipartite. Secretários estaduais, aliás, secretário estadual, secretários municipais. É no nível estadual, estado e municípios. Tudo bem? Bipartite, 2, estado e municípios, dentro do estado. Comissão Intergestora Tripartite, os 3 níveis, União, Estado e município. Então, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é o Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMS. Então, tripartite, 3, União,
Estado e município. Quem que representa a União? Ministério da Saúde. Quem que representa os estados? CONAS. Quem que representa os municípios? CONASENS. Então, União, Estado e município. Bipartite, Estado e município. Tudo bem? Visando melhor implantar e operacionar o SUS, foi criada a Comissão Intergestora Tripartite, que é composta por membros da comunidade, do município e da Secretaria do Estado, do Ministério da Saúde, CONAS e CONASENS, do Conselhos Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e do Conselho Federal, do PSF, Conselho de Saúde e Secretaria de Saúde Municipal. É claro que a resposta certa é a resposta B, de Brasil. Uma das diretrizes do SUS é o controle social ou gestão participativa. Sobre esta norma, é correto afirmar que os conselhos de saúde deverão fiscalizar a gestão do SUS e deliberar sobre a operacionalização da Política Nacional de Saúde. Os conselhos serão compostos por 1/3 de usuários, 1/3 de profissionais de saúde e prestadores de serviço e 1/3 de representantes do governo. Foi suspensa, tendo em vista a pesquisa que demonstrou ineficiência de 50% dos conselhos no país. E D, o cumprimento é de apenas em 50% dos municípios e em 30% dos estados da federação. É claro que a alternativa correta é a alternativa A. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Reforce seu conhecimento, pratique, memorize os principais tópicos, revise a sua aula. Vamos dar um intervalinho de 10 minutos, voltamos na sequência.